Muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas nesse momento nós estamos ao vivo e agora é noite, faz muito frio aqui no Distrito Federal, não é, queridos? E como é que vocês estão? Hoje nós estamos. Você já percebeu quanto nós estamos avançando? Nós já estamos no nosso 15º dia de propósito. Cara, de 365 dias, nós já estamos vencendo dias consideráveis. Você tá de parabéns, viu? Você merece os meus parabéns. Merece, porque você tá firme, tem buscado conhecer mais a Deus, e isso é a coisa mais linda que você pode fazer na sua vida, buscar conhecer a Deus. Porque quanto mais você buscar conhecê-lo, saiba que ele vai se revelar mais e mais a você e a nós que estamos com sede e fome de conhecê-los, amém? Olha só, hoje então no nosso 15º dia de propósito, apenas capítulo 41 e 42 de Gênesis. Fala a verdade, se Deus não tem sido bom para conosco, está sendo uma moleza, porque a gente começa a ler e começamos a receber revelação daquilo que Deus quer fazer e tem sido uma bênção. Eu não sei vocês, mas eu tenho realmente crescido muito em Deus nesses dias e eu estou com muitas expectativas, sabe por quê, queridos? Apesar das circunstâncias adversas, apesar de situações que insistem em tentar nos desanimar, 2021, acredite, será o melhor ano da sua vida. Então não desanima, não desista e vamos embora para esse propósito então. Ontem nós terminamos então no capítulo 40 falando o quê? Lembra que José então revelou o sonho ali para o copeiro sobe, né? O copeiro acontece tudo o que José falou mesmo que iria acontecer com ele iria voltar a servir o rei e deu tudo certo para ele. Só que, queridos, a palavra termina, né? O capítulo 40 termina com uma frase bem triste, dizendo que, por fim, o copeiro se esqueceu, né? Já fora da prisão, se esqueceu de José. Ok. Então vamos lá, porque agora no 41 são muitas emoções, coisas lindas vão acontecer e nós vamos ver o quanto o Senhor é fiel para cumprir e mudar a história daqueles que creem, daqueles que perseveram assim, ó. Assim. Bem assim, vamos lá. Então, capítulo 41, hoje começa o nosso 15º dia, vamos lá, diz assim, passaram-se então 2 anos do aniversário de Faraó, né? Termina o capítulo 40 falando isso, 41 já começa dizendo que passaram-se 2 anos. E aí o que aconteceu? O Faraó teve um sonho, e nesse sonho, queridos, ele viu vacas gordas, vacas magras, ele viu espigas de milho bem fartas, né? Bem cheias, mas ele também viu algumas espigas ressequidas, e aquilo dali, a palavra diz que ele amanheceu muito preocupado por causa desse sonho que ele teve. Então o que ele fez? Ele mandou chamar todos os magos, intérpretes, sábios ali da região para poder ajudá-lo, né? E trazer então a revelação daquele sonho que ele teve. Mas, queridos, a palavra diz que ninguém pôde resolver. Ninguém conseguiu revelar para Faraó o que significava aquilo. Aí, meus amigos, o que acabou acontecendo? O copeiro se lembrou, rapaz, de José. Então, passado esse tempo, olha a hora certa. A hora certa foi agora. Ele se lembrou de José. E ali ele vai e conta para Faraó o que aconteceu na prisão, que naquela época, quando Faraó estava meio aborrecido, né, com eles, mandaram eles para o cárcere, e que no cárcere ele teve um sonho, e que quando ele também estava angustiado, José, que era um jovem hebreu, foi aquele que revelou o sonho do jeito que ele falou, aconteceu. Então ali, queridos, Faraó ficou maravilhado e falou o quê? Falou o quê? Manda buscar esse jovem pra cá. Foi isso que aconteceu aqui. Faraó então mandou chamar José, e José fez a barba, ele trocou as suas vestes e se apresentou a Faraó. É o que diz a palavra. Só que, queridos, quando o Faraó viu José, ele disse o seguinte: eu ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos. E José, queridos, nessa hora responde para ele: eu mesmo, Senhor, não posso fazer, mas Deus vai dar uma resposta a Faraó. E assim, então, o Faraó conta o sonho para José, que o resumo desse sonho eu já te contei. O resumo é, ele sonhou com vacas gordas, vacas magras, espigas bem fartas de milho, espigas bem ressequidas, né, queridos? E ali ele contou todos os detalhes para ele, e José então traduz o sonho a Faraó em detalhes, conta em detalhes, né? E ainda lhe orienta sobre o que ele deveria fazer. Então, queridos, diante de tamanha sabedoria, diante de tamanha explanação ali que José fez, a palavra diz que José ainda diz mais a Faraó, diz assim, ó, Deus tem pressa em realizar estas coisas, viu? Então eu te sugiro que você escolha um homem bem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. Queridos, ao falar isso, eu quero ler com você a partir do versículo 37,
o que Faraó respondeu a José. Sabe por quê? A gente sabe que a história de José é bem desafiadora. Eu tenho certeza que você está acompanhando, você viu aí tudo que José passou. E eu acho que nesse momento é um momento de muita honra para José. Então você tem que saber o que Deus proporcionou a José. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 41, versículo 37, eu quero ler com você. Olha o que Faraó disse então. O faraó e os seus oficiais gostaram dos conselhos de José. E o faraó disse aos seus oficiais: será que nós vamos encontrar alguém como este homem? E em quem está o Espírito de Deus? Meu Deus, eu quero isso para minha vida. Você também tem que querer isso para sua vida. Alguém olhar para você e falar: será que existe outra pessoa igual? Olha só, em quem o Espírito de Deus está assim, ó, bem aparente, bem nítido, né? Meu Deus, que bênção. E ali a palavra do Senhor diz, queridos, o seguinte, continuando. Versículo 39. Então, em seguida, Faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real, eu serei maior do que você. E continuou, versículo 41. Dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó ainda tira um anel do seu dedo, né? Como um selo real e coloca no dedo de José. Você acha que foi pouco? Não, teve mais. Ele mandou vestir nele roupas de linho fino, colocou um colar assim de ouro, sabe, ao redor do seu pescoço, porque era de costume na época, né? Todos os homens poderosos da época tinham que usar isso, né? E também o fez subir em sua carruagem, mandando os homens que fossem à frente, gritando a todos: prestem homenagem a José. Inclinaram-se diante dele e dessa forma Faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. Poxa vida, tá vendo? Tá vendo que vale a pena você continuar sendo firme e fiel, porque o Senhor vai te honrar, porque vai chegar o tempo em que o Senhor vai honrar a tua vida? Então tá, pega aí, porque 2021 é melhor, é ou não é? Será com toda certeza o melhor ano da sua vida. Então já vai pegando esses feedbacks que aconteceram aqui com muitos homens que a gente já leu até aqui e com José também. Então vamos continuar. José nessa época, então, queridos, quando se apresentou a Faraó, tinha 30 anos, né? Ele viajou por todo o Egito, diz a palavra. Nos 7 anos de abundância, então, ele foi recolhendo, né, todos os cereais da terra do Egito. Eu não sei se eu comentei com você, mas o sonho queria dizer isso, que 7 anos seriam anos de abundância, 7 anos de escassez, e que teria que fazer uma boa administração para que não houvesse, para que não faltasse, porque iria haver uma fome muito terrível na região, né? E aí foi isso. Então, nos 7 anos de abundância, ele recolheu todos os cereais, né, em cada terra direitinho. A quantidade, queridos, era tão grande, a palavra diz, era tanta, que era como se fosse a areia do mar. E chegou numa proporção tamanha, né, que José já parou de anotar, porque não tinha números conhecidos que ele pudesse colocar. Olha que coisa, será que era muito? Meu Deus, era demais, né? Não tinha números para poder contar de tanto que era. Então, é o seguinte, outra informação importante. José, nesse meio tempo, que nós passamos aqui, talvez eu não tenha comentado, José também se casou, né, queridos, nesse meio tempo. Sim, ele se casou. E nesse tempo de abundância, né, foi bem no tempo de abundância, ele teve 2 filhos com a sua esposa Potífera. O primeiro se chamava Manassés, que significava Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa do meu pai. E o segundo filho deu o nome de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. E queridos, passados os dias, a fome chegou, né, como José já havia predito ali, e houve fome em todas as terras, né? Ali no Egito não, mas em todas as terras em volta. Só que também quando na terra do Egito ali começou a faltar, eles começaram a sentir fome e foram falar com o faraó. E o que aconteceu? O faraó respondeu o seguinte: olha só, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se dirigir a José e façam tudo o que ele lhes disser, né? Porque afinal, Faraó já tinha dado toda a autoridade para José ali naquela ocasião. E a fome realmente começou a atingir mais e mais regiões e todos vinham de toda parte, né? Para poder comprar o cereal com José. Assim terminamos o capítulo 41, vamos para o 42, que agora está demais. Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo aqui, inclusive os irmãos de José chegando até ele. E tô te falando que tá muito bom, você não pode... Fica até o final, já vai acabar, só falta o capítulo 42. Vamos lá, persevere. Capítulo 42.
Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimentos, então ele ordena aos filhos que vá para lá, porque senão eles acabariam morrendo de fome. Porque a fome, queridos, alcançou todos, inclusive lá em Canaã. E os 10 irmãos de José, então, foram para o Egito. Ficou apenas quem? Benjamim com Jacó. Por quê? Porque ele era o mais novo, e eu não sei se você vai se recordar de uma informação bem importante, eu até marquei aqui também, que Jacó, claro, não deixa Benjamim, porque só tinha 2 filhos de Raquel. Era José e era Benjamim, né? Os filhos da mulher que ele mais amou. E como na memória dele ele já tinha perdido José, ele não queria perder Benjamim. Você vai ver isso daqui a pouco, ele vai falar sobre isso já já. Ok, então o que acontece? Eles então vão para lá, né? Se deslocam, a palavra diz que todas as compras, né, que eles tinham que fazer passavam por José. E quando os irmãos chegam à presença do governador, eles vão, né? Estavam em Canaã, foram para o Egito para poder comprar. E quando eles chegaram diante de José, a palavra diz que José reconheceu eles. No entanto, eles não reconheceram José, é o que diz a palavra. E ali, queridos, enquanto eles estavam ali, eles se prostraram diante de José, José lembrou daquele sonho que ele teve. Lembra do sonho que José teve, onde todos se prostravam diante dele, que foi esse um dos motivos que fez com que os irmãos tivessem raiva, ódio, né? A palavra disse ódio dele, né? E ali, querido, José então faz o seguinte. Ele começa a interrogá-los, sabe? E começa a dizer para eles que eles eram espiões, que na verdade eles estavam ali para espiar a terra, sabe? Que na verdade eles não estavam interessados em coisa nenhuma assim de cereal, e rapaz, e foi um interrogatório muito longo, muito bom de ler. Aí o que aconteceu? E os seus irmãos, para tentar justificar, começaram a falar, não, olha só, nós somos homens honestos, nós somos filhos de um pai só, né? E começaram a tentar falar. Só que ali José diz o seguinte, ó, para que eu acredite, para que vocês me provem, eu quero então que vocês tragam, falou do irmão, falou assim, olha, nós éramos 12, mas um já não está mais entre nós, e o outro mais novo ficou com o meu pai. Mas ali, queridos, José fala o seguinte, ó, eu até deixo vocês irem, desde que um de vocês vá e traga o irmão mais novo de vocês aqui para provar que vocês não são espiões. Queridos, só que a palavra diz que nesse meio tempo, José prende todos eles 3 dias. Eles ficaram presos durante 3 dias. E ali, José então volta para poder falar com eles e diz o seguinte, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Se vocês realmente são honestos, então deixe um só dos seus irmãos aqui, os outros levam mantimentos para os seus familiares, né? E assim vocês voltam trazendo o menino, né? E assim vocês não vão ser mortos, não serão condenados. Então, assim, eles concordaram, sabe? Mas nesse meio tempo, eles começaram a falar entre si que estavam pagando todo o mal que haviam feito a José. Eles comentando entre si, tá vendo? Agora a gente tá pagando aquilo que a gente fez com José. Rubem, inclusive, comenta isso também, né? E complementam dizendo assim, ó, nós vimos a sua aflição, ou seja, nós vimos a aflição de José naquela época, quando ele suplicava para que tivéssemos pena dele, mas nós, ó, nem lhe demos ouvidos. Queridos, só que eles não imaginavam que José estava próximo e que estava compreendendo o que eles estavam falando. E a palavra diz que José, né, sente muito ali, se retira e começa a chorar. Depois, então, que ele volta do choro, ele vai e já prende Simão, rapaz, algema Simeão ali. E ali o que acontece? José então dá ordens, né, para que encham sacos de alimentos e ali eles voltam então para Canaã, né, e que eles vá e volte trazendo Benjamim, porque senão Simeão já era, né, enfim. E o que aconteceu? A palavra diz que eles foram e José fez uma coisa também. Quando encheu os sacos para eles levarem, né, os mantimentos, a palavra diz, queridos, que José devolveu o dinheiro deles, né? Colocou ali o dinheiro deles e não recebeu, porque eles tinham levado o pagamento do alimento, mas ali José colocou no saco e eles levaram de volta. E quando, a palavra diz o seguinte, que quando eles pararam para pernoitar, porque era uma viagem longa, que eles foram abrir, né, o saco, eles perceberam que o dinheiro estava lá e eles ficaram assustados, diziam assim, o que Deus fez conosco? Mas, né, como é que pode?
E assim continua, queridos. Ao chegarem então em casa, ok. Aí passou isso, eles ficaram meio abismados com o que tinham visto, né? O dinheiro no saco, como assim? Como assim? Nós fomos buscar cereal, pagamos por ele, de repente voltamos com cereal e voltamos com o dinheiro, né? Mas quando eles chegaram em casa, eles foram explicar para Jacó tudo o que tinha acontecido. Então foram contar que o governador, né, que aquele que estava administrando, ele era um homem muito duro e que havia requerido que Benjamim aparecesse, porque se Benjamim não fosse, ele não iria liberar Simeão. E ele contou toda a versão da história até aqui, o que tinha acontecido realmente, né? E ali, queridos, a palavra diz que Jacó fica aflito. Jacó fica aflito, né? Eu até marquei aqui para poder ler com vocês no versículo 36 ao 38. A palavra diz assim que Jacó, né, ao ouvir a história, diz assim: vocês estão tirando os meus filhos de mim. José já não existe mais e Simeão não está aqui, e agora vocês querem levar Benjamim? Quanto sofrimento! Então Rúben, que era o mais velho, lembra? Disse ao seu pai: pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixe Benjamim aos meus cuidados e eu o trarei de volta. E, queridos, finalizando já o capítulo 42, diz assim: ele, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. O seu irmão morreu e ele é o único que me resta. Se acontecer alguma coisa má, né, com ele na viagem, vocês me matariam de tristeza. Queridos, tem tanta coisa ainda para acontecer nesse capítulo 43 e você não pode perder amanhã o nosso 16º dia, tá bom? Eu fico feliz que você está aí firme nesse propósito. Você sabe que essa maneira que eu falo é um resumão que eu faço aqui, né, de todos os capítulos diariamente, mas isso não isenta você de ler os capítulos mesmo. Então pega aí, hoje é só o capítulo 41 e 42. Deixa mesmo essa palavra ministrar o seu coração, porque aqui tem muita preciosidade, tem muita honra de Deus, aqui tem muito de Deus para você ser acrescentado. Então deixa essa palavra ministrar o seu coração, não se esqueça, não trate essa palavra aqui, ó, como um livro comum, não trate, ó, de repente a sua é colorida, não sei se a sua é mais assim, mais formal, não sei como que você prefere, mas sabe, independente dele, não trate as coisas de Deus como coisas comuns, queridos, porque não são. As coisas naturais são naturais, mas a palavra de Deus é uma palavra sobrenatural. Então deixa essa palavra ministrar o seu coração, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus projetos, os seus planos, e não se esqueça, 2021 será o melhor ano da sua vida, tá bom? Então até amanhã, eu te espero. Amanhã eu vou fazer mais cedo, ao vivo, tá bom? E espero você. Um grande abraço, tchau, tchau.